Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas. Segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. Mais brasileiros terão o INSS como maior fonte de renda na aposentadoria. Inclusão de carnes na cesta básica da reforma vai elevar a alíquota padrão. Em São Paulo, 185 cidades têm apenas 10% da verba necessária para bancar suas despesas. Dependem da ajuda do governo federal, FPM, e do ICMS dos estados, do estado de São Paulo. É o Brasil todo nessa dependência. Os destaques internacionais, a Rádio ONU, nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. E vamos às principais manchetes desta segunda-feira. Mais brasileiros terão INSS com maior fonte de renda na aposentadoria. Metade dos brasileiros que ainda não se aposentaram acreditam que o benefício do INSS será a sua maior fonte de renda no futuro. E só 2 em cada 10 já começaram uma reserva para a aposentadoria. É o que mostra o raio-x do investidor brasileiro, pesquisa realizada pela Ambima em parceria com a Datafolha. O percentual dos que acreditam que vão viver só com a renda do INSS cresceu 6 pontos entre 2022 e 2023, saltando de 44% para 50%. Número de cidadãos que acreditam ter maior fonte de renda e aposentadoria do INSS é mais expressivo nas classes D e E, onde 59% dizem que vão contar com o benefício da Previdência como renda principal. Nas classes A e B, esse percentual fica em 38% e na classe C, em 52%. E a inclusão de carnes na cesta básica da reforma elevará a alíquota padrão. A fala do presidente Lula em defesa da isenção de impostos para frango aumentou a pressão do setor produtivo e de parlamentares pela ampliação da cesta básica em imposto zero criada pela reforma tributária. A inclusão das carnes, porém, elevaria a alíquota de referência do novo IVA, que vai unificar os 5 tributos. Inserção de proteínas animais é uma demanda do setor de alimentos e supermercados que foi acolhida pela bancada ruralista no Congresso Nacional. Segundo apurou o Estadão, os deputados que lideram a regulamentação da reforma tributária tendem a acrescentar não apenas o frango, mas todos os tipos de carne, como bovina e pescados. Se as carnes de frango fossem incluídas na cesta básica, a alíquota média do novo IVA subiria de 26,5% para 26,7%. Trata-se de um aumento menor do que o provocado por uma eventual inserção das carnes bovinas, as quais sozinhas elevariam o IVA médio para 26,9%. Já o caso de todas as carnes serem transferidas para a cesta básica, isso levaria o IVA a 27,1%. Traduzindo para vocês, o IVA é o que você vai pagar de imposto, né, por todas as mercadorias. Isso ficaria muito ruim para todos os brasileiros. E dos 645 municípios de São Paulo, 185 demonstraram total dependência dos repasses feitos pelo governo estadual e federal para a manutenção das máquinas públicas, apontam dados do TSE de São Paulo, com base nos números orçamentários de 2023. De todo o valor disponível nos cofres públicos desses municípios, mais de 90% corresponde ao FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e ao ICMS. O município com menor orçamento próprio, comparado com o que recebe de outros,
entes é Santa Cruz da Esperança. De acordo com o TSE de São Paulo, a cidade, de pouco mais de 2.000 habitantes, arrecadou em 2023, olha só, em 2023, R$662 mil apenas. O orçamento total do ano passado, porém, foi de R$26.485.000. A arrecadação própria, portanto, equivale a 2,5% do que aquele município recebeu no ano passado. E isso é no Brasil inteiro. Então, municípios que vivem do Fundo de Participação do município, dos municípios, que é governo federal, e a distribuição do ICMS, que é estadual. E daí? Você acha que esse município, com Câmara de Vereadores, com prefeitura, secretarias, cargos de confiança, deveria ser pago pelo FPM, pelo ICMS, ou deveriam ter recursos próprios? Essa é a questão. E vamos às notinhas das araras, a sua agenda da semana. A primeira semana de julho será intensa em Brasília. No Congresso, o principal tema será a apresentação dos relatórios dos 2 grupos de trabalho que analisam a regulamentação da reforma tributária. Está marcada para quarta-feira a entrega dos documentos ao presidente da Câmara, Arthur Lira. O deputado quer avaliar os textos para levá-los ao plenário antes do recesso, que começa em 18 de julho. O projeto final ainda não está fechado. Uma coalizão de 27 frentes parlamentares se reúne na segunda-feira para tentar reduzir a influência da Receita Federal no texto definitivo. Haverá um jantar da Frente Parlamentar da Agropecuária. Ou seja, resumindo, ninguém quer pagar o imposto. Todo mundo quer imposto zero, né? Principalmente ali nessa parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, as carnes, frango, o gado, né? E também peixes, todas as carnes não querem pagar. Só que isso vai aumentar a nossa alíquota. E a principal queixa é o artigo 5º do projeto de lei 68, que trata da cessão não onerosa. Dizem que o texto é vago e cria insegurança para as empresas. Querem a supressão completa do artigo para apoiar o projeto. Caso contrário, dizem que pode bloquear os trabalhos. O prazo é exíguo, termina dia 18, né? Caso seja votado no plenário da Câmara, antes do recesso, ainda terá de ir ao Senado e, se tiver mudanças, volta para a Casa Baixa, que é a Câmara dos Deputados. Será quase um milagre se o projeto for aprovado até o fim do ano para ser sancionado pelo presidente Lula. No Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, deve apresentar um projeto de lei complementar sobre a dívida dos estados. É um projeto, em conjunto com o Executivo, que visa converter os juros da dívida em investimentos estaduais como contrapartida à redução do indexador. Também federaliza a participação em empresas públicas para amortização dos débitos. Esse projeto e parte da estratégia de Pacheco para reduzir a dívida de seu estado, Minas Gerais. Em 2026, ele pretende concorrer a governador com o apoio do presidente Lula, que já mostrou isso na sua última viagem a Minas Gerais. É a sua principal bandeira. Na quarta-feira, o ministro Carlos Fávaro apresenta o Plano Safra 2024-2025. Ele antecipou que o financiamento empresarial será de 400 bilhões, mais de 400 bilhões, acho que vai ser 475 bilhões, e a familiar de 75 bilhões. Será o número mais alto da história. Então, 400 bilhões para o agro e 75 para os pequenos. Ainda assim, o setor faz críticas, houve atraso na apresentação. O plano de 2023 para de valer amanhã, até que o de 2024 seja aprovado. Não será possível pegar empréstimos com juros subsidiados nesse período. Lula passará a maior parte da semana em campanha, começando
hoje visitará 5 estados. Começou no sábado, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Goiás. E na terça-feira estará em Salvador para as festas da independência. Na Bahia é comemorado em 2 de julho, quando as tropas brasileiras venceram as portuguesas em 1824. No mesmo dia vai para Recife entregar moradias populares. Na quinta, visita obras do BRT em Goiânia e também anuncia obras do Instituto Federal de Goiás. Em todos os compromissos terá a tiracolo candidatos a prefeitos que ele apoia. Então já começou as eleições. Na segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal hoje terá uma sessão administrativa virtual para encerrar os trabalhos do semestre e apresentar um balanço do trabalho da Corte. As sessões serão retomadas presencialmente só no dia 1º de agosto. Então, acabou. É brincadeira, acabou os trabalhos do Supremo. Durante o recesso, o plantão será dividido entre o presidente da Corte, Roberto Barroso, e o vice Edson Fachin. Esse é o Brasil, esse é o Judiciário. Então, Lula completa 1 ano e meio no cargo em seu 3º mandato. Lira e deputados participam da reunião do G20 com mulheres no Legislativo. Bolsonaro lança pré-candidatos aliados no Pará. França, país fica sob impacto da derrota de Macron nas eleições legislativas. A única forma aqui da direita não vencer é Macron se aliar à esquerda. Estados Unidos segue aquela pressão para que Joe Biden desista da reeleição. Na terça-feira, então, Simone Tebet fala à Comissão de Infraestrutura do Senado, começa o recesso do Judiciário. É muito triste isso, né? Que lamentável, o Judiciário já está de recesso. O governo, então, na quarta lança o Plano Safra 2024-2025, grupos de trabalho entregam relatórios da reforma tributária e IBGE divulga a produção industrial de maio. Na quinta, Lula viaja a Goiás pela primeira vez no 3º mandato. Funcionários das agências reguladoras fazem greve de 24 horas. Muitas agências não deveriam nem existir. Reino Unido realiza eleições parlamentares. E na sexta, Estados Unidos divulgam a taxa de desemprego de julho, que deve ser uma das menores dos últimos meses. Isso é bom para Biden, mas eu não sei se Biden é bom para Biden. E o Irã realiza o 2º turno da eleição presidencial. Esses são os destaques das notas das araras. E vamos às manchetes dos principais jornais do mundo. New York Times: Boeing concorda em comprar Spirit Aero por 4 bilhões e 700 milhões de dólares em ações. O Washington Post: Suprema Corte decide sobre imunidade presidencial de Trump nesta segunda-feira. La Nation: Milei pede redução da maioridade penal em primeira declaração sobre menino desaparecido. E o País: Uruguai: eleições internas definem partidos que disputarão pleito nacional. E o Comércio: Peru: adoraria que meu pai fosse candidato, disse Keiko Fujimori. E o País: Sanches anuncia limite máximo para o financiamento público da mídia. Le Figaro: 5 lições do primeiro turno das eleições legislativas na França. Le Monde: Viktor Orbán assume a presidência rotativa da União Europeia nesta segunda-feira. Financial Times: secretário do Interior do Reino Unido acusa trabalhistas de hipocrisia sobre imigração. Israel: Hamas: manifestantes foram às ruas de Jerusalém ontem protestar contra a decisão da Justiça de tornar obrigatório o alistamento militar de homens ultra-ortodoxos.
houve confronto com a polícia. E o cessar-fogo sem avanço, o Hamas disse que ainda não houve progresso nas negociações para uma trégua com Israel. E a Rússia, Moscou intensifica ataques. A Rússia lançou mísseis na região de Zaporizhia no sábado e ao menos 7 pessoas morreram, incluindo 2 crianças. Ontem, outro ataque atingiu Kharkiv, deixando 1 morto. Então, esses 2 conflitos não têm prazo para terminar. E vamos para a nossa parceira em Nova York, Rádio ONU. Está no ar o Jornal da ONU com Ana Paula Loureiro. Estes são os destaques do dia 28 de junho de 2024. Mais de 10 mil pessoas precisam de evacuação médica em Gaza. Apenas 17% dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável avançaram. Centenas de jornalistas que deixaram seus países encaram ameaças físicas, digitais e legais. A Organização Mundial da Saúde informou que a faixa de Gaza tem mais de 10 mil pacientes precisando ser evacuados por razões médicas. Mais informações com Eleutério Gevani. A informação foi publicada nesta sexta-feira em Genebra, horas após a realização da primeira operação de transferência desde que foi fechada a travessia de Rafah, a 7 de maio. Em rede social, o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, saudou a operação que beneficiou 21 pacientes a partir do território que sofre com o conflito. Os doentes seguem para destinos como Egito, Cisjordânia, Jerusalém Oriental e, a partir destes pontos, para outros países em caso de necessidade. O chefe da OMS fez um apelo às partes envolvidas no conflito no sentido de garantirem uma fácil evacuação médica por todas as rotas possíveis, incluindo Rafah e Karem Shalom. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gevani. De acordo com o Escritório da ONU para Assistência Humanitária, o OCHA, desde o início deste ano foi autorizada apenas a entrada de 14% do combustível que costumava entrar em Gaza por mês antes de outubro de 2023. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou sobre os graves impactos da falta de progresso na garantia da paz, no combate às mudanças climáticas e no fornecimento internacional para o desenvolvimento. Durante o lançamento do relatório sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nesta sexta-feira, Guterres destacou que apenas 17% das metas apresentaram avanços significativos. Ele enfatizou que não temos tempo a perder, pedindo ação acelerada para alcançar as metas. O relatório alerta que, faltando apenas 6 anos para o fim do prazo, em 2030, o progresso atual está muito aquém do que é necessário. Sem investimentos maciços e ações em escala, a realização dos ODS permanecerá indefinida. Além de apenas 17% das metas estarem no caminho certo, quase metade apresenta progresso mínimo ou moderado e mais de 1/3 está estagnado ou regredindo. A relatora especial da ONU sobre liberdade de expressão, Irene Khan, disse ao Conselho de Direitos Humanos que centenas de jornalistas que fugiram de seus países enfrentam ameaças físicas, digitais e legais nos estados anfitriões. São atos de intimidação que envolvem assassinatos, agressão, sequestros, assim como processos judiciais conduzidos à revelia por acusações forjadas e retaliação contra familiares na pátria de origem. Khan defende que a segurança e a proteção destes profissionais estão duplamente em perigo quando autoridades do país anfitrião facilitam a repressão transnacional, como, por exemplo, ao conspirar em sequestros incitados pelo estado de origem. Ela observa que, de uma perspectiva legal, a maioria dos atos de repressão transnacional envolve tanto a responsabilidade do Estado que realiza as violações, quanto a responsabilidade da nação, onde esses abusos ocorrem ou se manifestam, inclusive com relação à proteção, investigação e responsabilização. O prédio das Nações Unidas em Viena está passando por uma transformação visual.
Uma de suas torres receberá um gigantesco mural de arte de rua, obra do artista australiano Fitan Maidi. A iniciativa também apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Cúpula do Futuro. Os detalhes com Mayra Lopes. A obra de Mag, que explora a essência humana das Nações Unidas e a fragilidade da paz, simboliza os 17 ODS, com ênfase especial no Objetivo 16, que trata de paz, justiça e instituições fortes. Este projeto é uma colaboração com o Calle Libre Street Art Festival, recebendo apoio das organizações da ONU sediadas em Viena, do governo e da cidade anfitriã, além de parceiros do setor privado e do Pacto Global da Áustria. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Localizada perto da entrada principal do Centro Internacional de Viena, a obra será vista diariamente por cerca de 1,5 milhão de pessoas. Esse foi o Jornal da ONU. Confira mais detalhes sobre essas e outras notícias no site da ONU News Português e nas nossas redes sociais. E como é bom ouvir você, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio Marçal, Renato Rossi, bichos tagarelas, aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E a Suprema Corte norte-americana deve decidir nesta segunda-feira se Donald Trump deve ser julgado por acusações de que tentou subverter a eleição de 2020, que perdeu para o presidente Joe Biden. É uma questão repleta de significado político, legal e histórico para o país. Nos próximos dias, depois que Trump confrontou Joe Biden num debate, no qual ele saiu vitorioso desse debate e que pode ser para muitos um divisor de águas da campanha de 2024, a decisão desta segunda-feira poderia novamente redefinir a corrida presidencial, potencialmente consignando o suposto candidato republicano a passar semanas antes do dia da eleição em um tribunal federal ou deixando o destino de Trump para o colégio eleitoral. O tribunal já entregou vitórias a Donald Trump em 2 casos separados decorrentes do ataque de seus seguidores em 6 de janeiro de 2021, nos Estados Unidos, no Capitólio norte-americano, onde eles procuraram impedir que o Congresso certificasse a vitória de Joe Biden. Trump foi indiciado em 4 casos diferentes, 2 em nível federal pelo advogado especial Jack Smith. O caso perante o alto tribunal envolveu talvez as acusações mais sérias. As alegações de Smith de que Trump participou de um esquema ilegal cujo objetivo era negar a Biden a vitória que ele ganhou no dia da eleição em 2020. As acusações contra Trump, proferidas por um grande júri federal em agosto de 2023, incluem o uso de desonestidade e fraude para obstruir o processo eleitoral e a conspiração para negar os direitos dos cidadãos de ter seus votos validados na eleição. A equipe de Trump afirmou que as alegações mais sérias que ele enfrenta, incluindo pressionar funcionários estaduais e o vice-presidente Mike Pence a participar do esquema para manter o poder, devem ser classificadas como ações oficiais, além do alcance da lei. Então hoje teremos mais um dia decisivo nos tribunais aqui dos Estados Unidos para Donald Trump, o que pode afetar a sua candidatura à Casa Branca. Mas também, no final de semana, o atual presidente Joe Biden esteve com a sua família reunido e existe
até a possibilidade, né, ele iria conversar com assessores mais próximos e com a sua família, com a possibilidade até de abrir mão da sua candidatura. O jogo eleitoral aqui nos Estados Unidos realmente está muito, muito interessante e nós vamos acompanhando e vamos ver o que acontece até o dia 5 de novembro, quando é o dia da final da eleição aqui nos Estados Unidos. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos. E chegou a hora do nosso homem da indústria automobilística, Renato Rossi. Vamos ao seu destaque, Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, é um prazer iniciar mais uma semana. Eu estou vendo que o Bicho Tagarelas está aí indo para a área do vídeo, muito legal. Eu confesso que eu tenho duas linguagens bem distintas. Eu faço rádio de uma forma bastante intensiva na Rede Record. O programa Conversa de Carro é um programa hoje que vai pelo portal para todo o Brasil. Ele tem 4 edições diárias de 3 minutos, 4 blocos de 3 minutos e um bloco no sábado de 1 hora de duração, das 10 às 11 horas da manhã, onde participam executivos da indústria automobilística, sociólogos, especialistas em proteção ambiental, climatologistas, pessoas, enfim, ligadas, principalmente ligadas ao que eu defino como perspectivas para um mundo limpo, né? No momento que o governo brasileiro, chefiado pelo senhor Lula, está olhando pelo retrovisor, achando que petróleo vai sustentar alguma transformação social aqui no Brasil. Está enganado. O petróleo vai perder valor logo, logo, quando se vê que o mundo não está mais suportando o combustível fóssil. Isso é de norte a sul, leste a oeste, não tem condições mais de ter uma frota a cada ano, são 110 a 120 milhões de veículos produzidos, e não pode esses veículos saírem de fábricas que são fábricas movidas a termoenergia, ou seja, podem ser a energia carvão que a China usa e que ajuda a detonar o meio ambiente no mundo, pode ser outras poluições ambientais que já vêm da produção dos veículos, que hoje se pensa que o ciclo todo de produção na indústria automobilística deve começar limpo desde a matéria-prima e seguir limpo até a saída lá no final da linha de montagem, onde deve sair preferencialmente carros elétricos, né? E por falar nisso, eu acho que os chineses estão numa enrolação aqui no Brasil, porque essas montadoras chinesas, eu cito as duas principais, que são a Great Wall e a BYD. A BYD é a líder hoje mundial na eletrificação, já ultrapassou a Tesla do Elon Musk, foi muito além em termos de modelos de aceitação. A Tesla meio deu uma estacionada, lançou a sua picape que pode servir eu não falo nem habitantes da Lua, né? Porque somente um lunático mesmo, no mau sentido da piração, é que compraria aquela porcaria que o Elon Musk fez. Um carro absolutamente feio, horrível, linhas retas, aço inoxidável na fabricação, quer dizer, não se fabrica automóvel com aço inoxidável. O aço inoxidável, ele não amassa, ele quebra. Você imagina o impacto de uma porrada com um carro de aço inoxidável num outro carro, ou num poste, ou num objeto fixo. Esse material não tem condições de absorver a energia cinética, ele não é um material que encolhe, é um material que ele fica rígido, ele quebra. Então, vai ser aí muitas mortes de quem bater com esse Cybertruck, né, que está sendo vendido para alguns otários brasileiros aí por, se não me engano, mais de 4 milhões de reais uma unidade de um... Não se trata de queimar o Elon Musk ou a Tesla. A Tesla faz bons carros, mas eu achei... Jamais eu esperava ver um Cybertruck, uma coisa tão esquisita, tão feia, porque tem uma diferença entre um design criativo e um design feio. Tem carros que são até exóticos, mas são belos. Você consegue ver ali uma harmonia, você consegue ver no automóvel
uma sensualidade nas linhas, coisa que a Cybertruck não tem. Se vocês já viram as fotos do Cybertruck, os vídeos, é impressionante. Ele parece uma. Não tem algo nada parecido. Mas o Elon Musk, ele quer chocar, né? Ele queria ser o mais original da indústria automobilística. Vai dar para os burros na água, como dizem nossos amigos portugueses. Eles falam os burros na água. Aquele português castiço que eles falam, né? Vão dar com os burros na água, porque a Tesla não está vendendo o Cybertruck como queria vender. Mas voltando aos chineses, eles chegaram no Brasil se intitulando Green Tech, montadoras de tecnologia verde. E agora já viraram para Brown Tech, né? Porque eu falei isso no comentário anterior, está com cor de gasolina estragada esse Green Tech, né? Então, o Brown Tech é o marrom, não tem. Vão lançar agora, nos últimos 2 meses, a BYD fez constantes viagens da China, de portos da China para portos do Brasil. Tiveram que vir ali, evidentemente, pelo canal do Panamá. Antes de chegar do Panamá, já levaram balas de todos os lados, que aqueles rebeldes hutis continuam atacando navios por lá. E chegaram, né? Chegaram a mais de 100 mil carros foram internados no Brasil. Reparem, eles queriam trazer esses carros antes do aumento para 18% de importação, que já está agora vigorando, né? Então, é um imposto paulado. Eles conseguiram trazer poucas semanas antes do aumento do imposto, já ficou mais difícil para chinês vender carro aqui dentro. Mas essa chegada de 110, 120 mil carros, eles não deram nem o número exato para não chamar muita atenção. Claro que não passou desapercebida por ninguém, né? Nem pelo governo, nem pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, que está preocupadíssima com essa invasão de chineses, né? Porque os chineses tiveram essa licença de importar um número enorme de carros, em contrapartida pela produção local, pela produção que já inicia agora no segundo semestre da Great Wall Motor, né, GWM, e também da BYD. A BYD vai iniciar forte a sua produção no início de 2025. Pô, 2025 está logo aí na esquina, eles já estão até com os modelos instalados. Eles vão começar a fabricar aqui primeiro o Song, que é um SUV que está com uma vendagem excepcional no Brasil, e o Dolphin, que é um campeão de vendas. Os dois serão fabricados no Brasil. E não tem muita dificuldade não de produzir carro elétrico, né? Carro elétrico tem até 60% menos componentes do que um carro a combustão. Então, não dá para vir também com porrada em cima dos chineses, que eles vão reagir, né? Somente essas duas fábricas aí já botaram mais ou menos uns 7 bilhões de reais nos dois projetos, em Camaçari, da BYD, e em Iracemápolis, interior de São Paulo, da GWM. Mas os chineses se transformaram em Brown Techs aqui no Brasil, porque eles estão entregar, a GWM vai entregar 100% de carros híbridos, com motor 1.5, motores até maiores, híbridos plug-in, cuja autonomia do híbrido plug-in ela pode chegar a mais de 1.000 quilômetros com o uso do motor a combustão. Mas o problema é que o motor a combustão não estava no programa. O motor a combustão é um bônus, porque estava no programa os carros elétricos. Os chineses contribuindo para a descarbonização do ar poluído do mundo e também do Brasil. Não é isso que vai acontecer. Esses motores que equipam esses carros de última geração chineses poluem como um motor a combustão normal. É dióxido e monóxido de carbono na veia. E as duas marcas vão lançar híbrido. Esse Song, que eles vão fabricar no Brasil, que está fazendo um sucesso no mercado brasileiro, um SUV de porte médio que eu achei interessante, boa dirigibilidade, mas não excepcional. Ele também tem motor a combustão, também 1.5, e o motor elétrico, né? Agora chegou o BYD, também outro BYD, que é o King, o Rei, que é um sedã que eu fui ver ontem teve a apresentação oficial lá em Porto Alegre, e é um carro bem interessante de design, ele vai muito na linha do... Eu achei até meio parecido com os novos modelos do Jetta, principalmente do Jetta GL, que é o esportivo, GLI.
mas é um carro de uma frente muito bonita e um interior que os chineses estão fazendo extremamente caprichado. Mas são os reis das telas, né? Tem uma tela ali de mais de 16 polegadas no painel, que é quase desproporcional a um sedã de 4 metros. Esse Seal tem mais ou menos 4,70 metros de comprimento. Não é um carro pequeno, não. Entre-eixos de mais de 2,60 metros. Eu achei, mas 60. Eu achei bem espaçoso o interior e muito bonito o interior do carro. No capricho. O inimigo do King é o Corolla, né? O Corolla que está meio defasadão no design, mas o King é gozado. O King ele se apresenta mais marcante, mais impositivo nas fotos. Já visto ao vivo, as linhas se suavizam. Interessante. Tem carros que vão muito bem, fotografam muito bem e ao vivo já não são aquilo tudo que eles apresentam em fotografia. Por isso que ontem eu fui na revenda da BYD aqui em Porto Alegre. Foi uma revenda alagada que em 2 semanas a empresa reconstruiu a revenda, que a empresa IESA é um grupo poderoso econômico que pode fazer isso. Tem outras revendas, por exemplo, a revenda aqui de Porto Alegre ficou destruída e o cara não tem grana para consertar e não vai consertar. Ficou por lá mesmo, ficou tudo por isso mesmo. Essa aí já saiu do mercado. Bom, o que eu queria dizer é que toda essa produção que está chegando no Brasil, chegando 100 mil carros, mais de 100 mil carros da BYD, porque a BYD ela quer ser competitiva desde o início, ela quer inundar o mercado, acostumar o brasileiro ao conceito de elétrico e em seguida produzir aqui dentro do Brasil. É a estratégia dos caras. Estão trazendo também dentro do caminhão, eles prometeram, eu falei com o executivo da BYD, estão trazendo aí milhões de dólares em peças para que o brasileiro não reclame que carro elétrico não tem peça de reposição. Aliás, carro elétrico tem até 60% menos componentes do que tem um carro a combustão. Então as pessoas não precisam se preocupar tanto que aquele motor ali é uma caixa fechada com circuitos elétricos e eletrônicos, que não é uma dificuldade enorme até de consertar quando estraga o motor ou a bateria também. Quando a bateria estraga, em geral, os módulos podem ser substituídos, dependendo do dano à bateria. Mas eles estão dando uma garantia de 8 anos para essas baterias de 1 lítio. Então, essa aí é a grande novidade, né? Chinês internando 100 mil carros no Brasil, chineses na cabeça, mercado cada vez mais dominado pelos carros chineses, e do outro lado, o seu Márcio Lima Leite, da Anfávia, já pedindo imposto de 35%, antecipando o imposto em 2 anos, um imposto de 35% pauladona em cima de carros chineses. Vamos ver se a Anfávia vai levar essa, porque os chineses podem reagir de uma maneira muito agressiva, como já fizeram em outros países, e até se retirarem do Brasil. A Anfávia não pense que o Brasil é mercado assim prioritário para a BYD. A BYD tem mercados no mundo que são fundamentais para eles. E são 2 mercados, Estados Unidos da América, onde eles estão entrando muito bem, e o mercado europeu, que é o mercado de maior qualificação no mundo, que eles querem também fazer sucesso na Europa. Aliás, já estão dominando todos os países nórdicos da Europa, com carros chineses. Novo encontro com vocês amanhã. Bem, acabou-se o que era doce. Gostaria de agradecer a todos do Bichos Tagarela, Celito Rebelato Júnior, o nosso editor e publicitário, ao Carlos Kaminski, nosso queridão correspondente em Nova York, e também à Rádio ONU, ao Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, ao Ricardo Egg, que é o nosso produtor, diretor e tudo, e mestre em tudo que você possa imaginar numa campanha eleitoral. Mas avisando vocês, a nossa tendência, nosso querido ouvinte, nós vamos fazer o Bichos Tagarelas sempre quinta, ao vivo para vocês, às 20 horas. Então, a tendência é a gente manter o Bichos Tagarelas apenas na quinta-feira. Então, vamos manter essa semana o Bichos Tagarelas e na quinta-feira vamos ao vivo, e daí nas próximas semanas iremos sempre ao vivo
na quinta-feira com tudo que acontece no Brasil e no mundo. Então voltamos amanhã, dia 2 de julho, uma terça-feira.